O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Muito bom dia. Com esse pensamento bíblico, nós começamos mais um dia, tendo a certeza que nós temos um supremo pastor. Alguém que é soberano, criador de todas as coisas, que está ao nosso lado. Ele supre as nossas necessidades, não nos abandona. Nos momentos difíceis, Ele é o nosso companheiro, é nosso amigo e se faz presente em todas as circunstâncias da nossa vida. É por isso que nessa manhã, quando nós nos levantamos, os nossos pensamentos se voltam para Deus, reconhecendo, pedindo a bênção dEle sobre a nossa vida. Deixo com você nesse momento uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 98, onde o salmista Davi diz o seguinte: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu os tenho sempre comigo. Salmo 119, versículo 98. Os mandamentos do Senhor estão sempre guardados no nosso coração. É por isso que a cada dia nós vivemos uma vida fiel, amando ao Senhor, seguindo os seus ensinamentos. Queremos a cada dia viver dessa forma. Cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã nós iremos estudar o último capítulo, o capítulo 10 do livro de Esther. Depois disto, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. O último capítulo do livro de Esther é fantástico, embora o último capítulo não fale sobre a vida da rainha Esther, mas fica evidente para nós que a mão de Deus é soberana sobre a vida de todos os povos, inclusive sobre o povo judeu, quando eles estavam lá no reinado persa. É um dos poucos livros da Bíblia que não contém o nome de Deus, mas é impossível não enxergar a ação desse Deus nas páginas desse livro. Mordecai se tornou o segundo homem mais importante do reino persa. Com cinzas na cabeça, com um saco de pano, ele estava vestido. Deus reverteu a sua história. Uma forca já tinha se levantado para que ele pudesse ser enforcado nela, mas Deus fez uma reviravolta na sua vida. Em vez dele morrer, aquele que planejava o seu mal acabou sendo enforcado e Mordecai é honrado e reconhecido pelo rei Assuero dentro do Império Persa. Como nós podemos ler no versículo 1, Dário Estarpes é o primeiro a cobrar tributos de forma universal. Mas Xerxes, o rei Assuero, ele também é aquele que se envolveu na cobrança de tributo sobre todos os povos pelo qual ele tinha domínio. A política pela qual Assuero governava o mundo naquela época, gradativamente ele aumentava os seus tributos. O seu desejo de fato era governar o mundo inteiro, porque o seu desejo era que um dia ele pudesse também governar a Grécia. A guerra dos persas contra os gregos durou muito tempo depois da batalha contra os Salamina. Para que essa guerra tivesse êxito e eles tivessem condições de se fortalecer para alcançar a Grécia, gradativamente ele teria que aumentar os seus tributos para que cada vez mais pudesse manter os seus soldados e ter armamentos. E as ilhas ou as terras marítimas que ficavam às margens do mar Mediterrâneo ou o mar Egeu, estas ilhas, cada vez mais os impostos eram aumentados. Estas ilhas eram ocupadas pelas guarnições do exército persa para que eles cada vez mais se fortalecessem para conseguir prevalecer contra a Grécia. Se você observar nesse último capítulo, que é o capítulo 10, aqui é mencionado do rei Assuero ou rei Xerxes, como também de Mordecai. Mas a essência desse livro não está nessas duas pessoas, mas está na providência do Altíssimo em conduzir o seu povo no Império Persa. Embora eles estivessem cativos, Deus jamais tinha se esquecido do seu povo. Ele é fiel na sua palavra. No tempo de Deus, na época do Senhor, todos os seus filhos seriam libertos, amparados e protegidos pela aliança um dia assumida com Abraão, com Isaque e com Jacó. Como nós podemos ler no versículo 2, a frase "estão escritos" é a mesma forma da escrita como nós encontramos no livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas e Reis, 1 Reis e 2 Reis, para descrever os reis de Judá e os reis de Israel. O propósito é muito claro. Embora o povo estivesse disperso sobre a face dessa terra, parte estava no cativeiro persa, parte tinha voltado para Jerusalém, parte estava distribuída em outras partes, mas a aliança assumida por Deus com os seus antepassados mantinha-se de pé.
Como nós podemos ler no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Mordecai ele assumiu a posição oficial, real do reino persa que pertencia a Amã depois de ter sido enforcado. Os registros históricos nos informam que no ano 465, Artagabo foi ele que assassinou o rei Assuero e ele passou a ocupar essa função que pertencia a Mordecai. Se os acontecimentos desse capítulo pertencem ao ano 474, é uma prova clara que logo depois em seguida, tanto Esté como Mordecai perderam as suas funções. Possivelmente a rainha Vasti, que tinha sido deposta da sua função, ela mais uma vez reconquistou a função de rainha do reino persa. Nas descobertas arqueológicas se descobriu o nome de Mordecai como sendo o segundo homem dentro da hierarquia de importância no governo do reino Assuero. Mordecai é reconhecido e descoberto como sendo um estadista judeu. Dentro da cultura judia, foi ele que estabeleceu a festa do Purim. Essas informações também nós encontramos no livro apócrifo de Macabeus. A festa de Purim também é chamada como sendo a festa de Mordecai. Claramente, aquele que teve nas mãos a responsabilidade de registrar e escrever todos esses fatos, fica evidente que ele conseguia perceber e reconhecer a mão do Eterno, conduzindo a história do seu povo lá no cativeiro do Egito. Embora fossem poucos os representantes humanos que estavam liderando, mas a mão invisível do Onipotente conduzia a história, abençoava o seu povo, e no tempo de Deus, Deus se manifestou e livrou a morte e a extinção do seu povo que estava no cativeiro persa. Apesar de muitas vezes não entendermos nada do que acontece com a nossa vida e muitas vezes imaginamos que é simplesmente obra do acaso, nós precisamos sempre continuar confiando e acreditando que Deus está conduzindo a nossa história. Mesmo que em algum momento nós passemos pelo vale da sombra da morte, mesmo que nós derramemos algumas lágrimas, mesmo que passemos por situações difíceis, jamais devemos nos esquecer. Nós temos um Deus soberano, nós temos um Pai Criador, nós temos um Pai que está ao nosso lado para suprir as nossas necessidades. Ele cuida da nossa vida como um pastor cuida das suas ovelhas. A rainha Esther, Mordecai e o povo judeu só conseguiu sobreviver através da mão do Onipotente. Se Deus não tivesse se manifestado, nenhum judeu teria sobrevivido. Diante do decreto irrevogável do rei Assuero, todos os judeus teriam sido mortos, independente da função. Mas Deus se manifestou, Deus os protegeu, Deus fez valer a sua aliança com os seus antepassados e Deus então salvou a todos os seus filhos. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o capítulo 10, o último capítulo do livro de Esther, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Embora o livro de Esther não mencione o nome de Deus, fica evidente, Deus está inserido na história da vida de Esther, do povo do Senhor. Aquele povo que aparentemente estava abandonado lá no Império Persa, não estava. Deus estava ali com eles. Deus lutou as suas batalhas. Deus chorou as lágrimas junto com o seu povo. E no tempo de Deus, na época do Senhor, Ele trouxe libertação para todos os judeus. Fica evidente para nós nessa manhã que quem de fato conduz a história do planeta Terra é o nosso Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele humilha os soberbos e exalta aqueles que confiam nele. O que eu e você nessa manhã precisamos fazer é confiar no braço do Onipotente, crer no Deus Criador de todas as coisas, aquele que jamais conheceu uma derrota. Se nós vivermos dessa forma, tenha certeza, nós iremos alcançar a bênção do Criador. Querido Pai, nas Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.